Fala aí, pessoal. Tranquilidade? Quero dizer que eu estive todas essas semanas, né, orando por cada um de vocês, tá bom? Que o Papai do Céu possa continuar protegendo cada um de vocês, a família de vocês também. Mas tivemos um bom descanso aí, né? E agora é hora da gente voltar com a força toda, né? Lembrando, né? Que o do propósito que eu fiz com vocês no nono ano é que juntos somos mais fortes. Vamos lembrar disso, estarei à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, tá bom? Vamos rumo ao 10, ok? Só que antes da gente começar a nossa aula, quero orar com vocês rapidamente, ok? Amantíssimo Deus está no céu, Senhor, muito obrigado, né, por mais um dia, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos livrar de todo mal, cuide de cada aluno, Senhor, e também dos seus familiares, né? Que o Senhor possa conceder sabedoria dos altos céus, Senhor, para cada um deles, para esse momento que eles vão começar a estudar, né? Capacite eles, Senhor, e que eles possam entender tudo aquilo que não somente eu, mas todos os outros professores também, né, vão passar para eles. Nos abençoe, é isso que eu te peço, pelo amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Antes a gente estava estudando sobre a equação do segundo grau, então achei mais fácil fazer o seguinte, tá? A gente dá uma revisada em algumas coisas, né? E ir para a parte aí que faltou, ok? Já falei para vocês que a forma é a composição da minha equação do segundo grau, é a forma ax² mais bx mais c igual a zero, ok? A, b e c, lembrem-se, tá? Sempre que A, B e C são nossos coeficientes, que eles pertencem, olha, aos reais, o que significa que esses números aí que vão aparecer, né, como coeficiente. Pô, pode ser uma fração? Pode. Pode ser um número positivo? Sim. Negativo? Sim. Professor, pode aparecer um número irracional? Pode. Racional? Pode. Uma dízima? Pode. Tá? Só que uma restrição somente, ok? O A, tá? Ele vai assumir qualquer valor menos, tá? Um único valor que ele não vai poder assumir, jamais, tá? Tirando esse valor, ele vai assumir qualquer outro, que é o zero. O A não pode ser zero, jamais, ok? Não pode ser. Se o A for zero, ele não vai ser mais uma equação do segundo grau, vai ser uma equação do primeiro grau. Lembra? Mostrei para vocês em sala de aula, ok? Então vamos lá, olha. Essa forma aí, né, que nós temos na nossa equação é a forma normal ou reduzida, beleza? Nossa equação ela é composta por coeficientes, como eu disse, A, B e C, e o x vai ser a nossa incógnita. Professor, sempre vai aparecer x? Não. Vai aparecer y, z, m, n, não importa. Se tiver essa forma aqui, ó, se tiver esse carinha aqui, tá bom? Ao quadrado, qualquer letra, qualquer variável, y ao quadrado, z ao quadrado, m ao quadrado, não importa. Se tiver nessa mesma forma, pô, show de bola, é uma equação do segundo grau, ok? Então, ó, exemplos aí, tá bom? Ó, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero, beleza? Ó, o número, o coeficiente na frente do x ao quadrado é 1. Lembrando que quando não aparece é 1. Coeficiente b é o menos 7, é um número na frente do x. E o 10 chamamos de termo independente, porque é o único termo da minha equação que não vem com a variável, ok? Bem simples. Outro exemplinho aí, ó, a gente pode ter, tá? Ou encontrar. O coeficiente A aqui nessa equação é o 8 e o coeficiente B aqui é o menos 4, né? Professor, mais uma pergunta. Caramba, cadê o C? Então, se ele não apareceu, é porque o C é zero. Ou seja, se tiver faltando algum coeficiente, tá? É porque ele é zero. Ponto. Só isso. Tá? Outro exemplo aqui, olha, pra gente. O A vale menos 3, ok? O A é sempre o coeficiente do x ao quadrado. Esse carinha aqui não tem variável alguma, então ele é o nosso C, que é o 2 positivo. Professor, quem é o B nesse caso? Cara, se ele não apareceu, ele é zero.
ok? Então, olha só, outro exemplo, tá bom? Só tem o A, que está valendo 9. E o B e o C? Pô, se eles não apareceram, são 0, todos os dois, ok? Então, se você notar, nós temos as equações que elas são completas, tá? E as incompletas que vamos falar daqui a pouquinho, tá? O que eu quero que você observe, lembre bem, tá? Que isso aí foi dito dentro de sala de aula, é que o coeficiente o A representa o coeficiente do x ao quadrado, beleza? Ou sempre, ele sempre vai estar aqui, ó, na frente. O B, ele representa o coeficiente do x, beleza? Se a gente voltar no caso no slide anterior, vocês vão ver. E o C é o termo independente, beleza? Porque ele não vem acompanhado por nenhuma variável, ok? Só para a gente reforçar. Então, ó, equações completas. Simples é quando eu tenho todos os meus coeficientes, ok? Por isso que eu botei aqui, ó, diferente de zero, todos eles. Então, ó, exemplos. 3x ao quadrado mais 8x menos 1, x ao quadrado menos 6x mais 5, tá vendo? Todos os coeficientes apareceram, todos eles são números diferentes de zero, ok? Ao contrário das incompletas, onde que você viu no slide anterior que pode faltar o B, pode faltar o C e pode faltar os dois ao mesmo tempo, tá bom? A gente fala que os ambos podem ser nulos. Exemplo, 5x ao quadrado menos 8x, nesse caso, meu termo independente, aqui ó, o Czinho, ele é zero, não apareceu. X ao quadrado menos 15, olha o termo independente aqui, mas não tem o B, então ele é zero. E qual é o caso que pode aparecer? Poxa, só apareceu o A, tá? Não apareceu nesse caso nem o B nem o C, então eu falo que eles são zero, tá? Um detalhe, olha, o A, ele muda de valor, apareceu um número negativo, positivo, para você ver, ele nunca vai ser zero, ok? Nunca, tá? O B ou o C ou os dois ao mesmo tempo podem ser zero, mas o coeficiente A ele nunca vai ser zero, tá? Então, olha só, eu quero lembrar para vocês o que são raízes de uma equação do segundo grau, ok? Cara, a raiz nada mais é que é um número, ok? Que vai tornar a minha sentença verdadeira, tá bom? Ou seja, que quando eu for substituir no lugar de x, a minha equação vai dar zero, tá bom? E a gente fala que se esse número, tá, for realmente raiz, ele vai formar o meu conjunto solução ou conjunto verdade, tá bom? Que é como a gente vai escrever a resposta da minha equação do segundo grau, tá bom? Aqui nós temos um exemplo. Dentre os elementos do conjunto A, que elementos são esses? Menos 1, 0, 1 e 2. Ele quer saber quais deles são raízes dessa equação que ele me deu, que é x ao quadrado menos x menos 2. Gente, você vai pegar cada elemento do conjunto A, okay? Cada número, e vai substituir no lugar de x. Um de cada vez. E vai ver se realmente na resposta final vai dar zero, tá? Por exemplo, olha, peguei o primeiro elemento, que é o menos 1, e vou substituir no lugar de x. Gente, por favor, tá? Regra clássica, tá, de equação, tá? Vocês estão vendo isso desde o 7º ano, que é o seguinte: toda vez que você for substituir um número no lugar de uma letra, cara, você tem que substituir dentro do parênteses, ok? Sempre, tá bom? Vou mostrar para vocês o porquê, ó. Menos 1 no lugar do x, tá? Que está sendo elevado ao quadrado, está aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Menos da equação. E o valor de x que estamos usando é menos 1, ó, dentro do parênteses, tá? Por que eu estou falando para se substituir sempre com parênteses? Porque, olha só, regra de sinais agora. Menos com menos dá mais. Se você esquecer disso, você só vai botar apenas um único sinal de menos, e aí sua conta já vai dar toda errada, tá? Ó, e menos 2, beleza? Só um detalhe, tá? Quando é um número positivo, tá? Você não é obrigado, mas eu recomendo que também continue substituindo, tá?
dentro do parênteses, quando você fizer essa substituição de um número no lugar de uma letra, tá? E eu recomendo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu fiz direto, tá? Nesse caso, nem fiz direto porque é menos 2, mas caso aparecesse, né, que é isso que eu estou querendo dizer, você poderia botar direto, tá bom? Então, ó, menos 1 ao quadrado vai dar um positivo, menos com menos deu mais, e repetir o menos 2, ó. 1 mais 1, 2, repetir esse menos 2, 2 menos 2 deu 0. Galera, o que é sentença verdadeira? Tudo, tá, o resultado final que você vai conseguir obter no meu primeiro membro da equação tem que ser igual ao resultado que eu tenho aqui, ó, no segundo membro, tá? Se aparecer o mesmo resultado nos dois lados da igualdade, a minha sentença ela é verdadeira, tá bom? Então, ó, aqui, ó, para x igual a 0, beleza? Tudo que tiver x, olha, para você ver, o 0 é um número neutro, substituir dentro do parênteses, ok? Então, ó, 0 ao quadrado menos 0x menos 2, ok? 0 ao quadrado é 0. Aqui, ó, vai ficar menos 0 também. Menos 2 igual a 0, beleza? 0 menos 0 é 0. Com menos 2 igual a 0. 0 com menos 2 é menos 2 igual a 0. Gente, menos 2 não é igual a 0. Então, essa sentença ela é falsa. Então, o 0 não vai ser solução ou raiz dessa equação. A gente vai continuar para os outros valores, ok? X valendo 1, substituir todo lugar que tem x, eu botei o 1. Então, ó, ficou 1 ao quadrado, menos 1, menos 2 igual a 0. Ó. 1 ao quadrado, 1. Ó, menos, e aqui dentro do parênteses a mais. Lembra da regrinha dos números inteiros? Se eu quero eliminar o meu parênteses, ok? Basta inverter o sinal do número que está aqui dentro. Então, se aqui é positivo, vem para fora negativo, beleza? Menos 2. Então, ó, 1 menos 1 deu 0. E repetiu menos 2. 0 menos 2, menos 2. Gente, sentença falsa, porque menos 2 não é igual a 0, ok? Vou tentar para o outro número, ok? X valendo 2. Então, ó, tudo que tem x, eu botei o 2. Então, ó, 2 ao quadrado, menos 2, menos 2. Esse menos 2 já veio da nossa equação, tá bom? Só para lembrar. 2 ao quadrado deu 4, né? Mesma regrinha lá de cima, ó, quero eliminar o parênteses, só inverter o sinal desse 2 aqui dentro, beleza? Por quê? Na frente, ó, sinalzinho de menos. Então, ó, menos 2, repetir esse cara aqui embaixo, menos 2 igual a 0. Bom? Então, ó, 4, né? Menos 2, se você quiser fazer nesse caso aqui, eu fiz o seguinte, repetir esse 4, menos 2 com menos 2 dá menos 4, 4 menos 4 vai dar 0. Beleza? 0 de um lado, 0 do outro, sentença verdadeira. Então, aí, ó, nossa solução que eu posso indicar, ó, conjunto solução, menos 1 e 2. Beleza? Você pode expressar também como conjunto verdade, não tem problema nenhum. Um outro exemplo, tá, que a gente pode trabalhar, que é o seguinte. Ele me fala aqui que a raiz da minha equação, tá, é 2. E ele quer saber qual é o valor de P. Pô, simples. Tá? Se ele me deu a raiz, é só eu pegar o 2, substituir no lugar de x, que eu vou achar o P. Tá? Então vamos fazer isso. Ó. Tudo que tem x aqui, eu vou botar o 2. Ó. Repetir 2p menos 1 vezes, no lugar, ó, de x aqui, 2, e botei ao quadrado, porque esse carinha aqui, ó, é x ao quadrado. Menos 2p vezes, no lugar de x, ó, 2. E repetir o menos 2 igual a 0. Beleza? Resolvo primeiro a minha potência, ok? Para depois fazer o chuveirinho, tá? Distributiva. Então, ó, 2 ao quadrado deu 4. Menos 2p vezes 2, menos 4p. Repetir o menos 2 aqui embaixo, ok? Agora aqui, ó, a gente faz o nosso famoso chuveirinho, tá bom? Então, botei aqui indicado para você não esquecer de fazer isso, ok? Então, ó, 4 vezes 2p, 8p. 4 vezes menos 1, menos 4. Repito o menos 4p e o menos 2 aqui embaixo igual a 0, tá bom?
Então, ó, 8P com menos 4P, 4P. Menos 4 com menos 2, menos 6, igual a 0. Passo o 6 para o outro lado. Lembra? Toda vez que você for pegar um número e passar por outro lado da igualdade, sempre invertendo o sinal. Então, ó, inverti, ficou positivo. Peguei o 4, passei para o outro lado dividindo. Ok? Só que aqui eu posso simplificar essa fração 6 quartos, tá? Por 2. Porque 6 é divisível por 2 e 4 também. Então, simplifico, que achei 3 meios. Ok? Então, esse daí é o valor de P. Professor, a gente é obrigado a simplificar? É. Cara, é. Se tiver como você simplificar, cara, simplifica. Tá bom? Por causa das nossas questões de concurso, que cai Pedro II, FAETEC, Cefet e tantas outras aí, tá? Do nosso vestibular, sempre vai cair na forma simplificada. Tá bom? Então vamos lá. Isso daí nós já vimos, tá? Também vou dar uma revisada, que é a resolução de equações incompletas, ok? Tá aí no capítulo 2, página 63 até 65, tá bom? Antes da gente começar a relembrar, tem duas propriedades que eu quero trabalhar com vocês, beleza? Que é o seguinte, se eu tenho dois números reais, ok? Para o produto entre eles dar zero, significa que um desses números tem que ser zero, tá? Isso que simboliza toda aquela linguagem ali algébrica, tá bom? Então, um exemplinho aí, rapidinho. 2 vezes 3 igual a zero. Poxa, o que eu quero dizer? Que para esse produto aqui dar zero, significa que o 2 ele tem que ser zero, ok? Porque 0 vezes 3 vai dar zero. Ou, em vez do 2 estar valendo zero, quem vai estar valendo zero é o 3, tá? Por quê? Se em vez do 3 aqui for 0, 2 vezes 0, 0. Beleza? É isso que a propriedade significa. A segunda propriedade é a seguinte, que eu quero que vocês lembrem, tá? Toda vez que você for tirar, tá, a raiz quadrada de um número, ok? Se ele for um número positivo, eu vou ter sempre duas raízes, ok? Uma positiva e a outra negativa. Só para vocês entenderem aqui, olha. Sei que a raiz quadrada de 4 ela é 2, porque olha só, 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 também pode valer menos 2, por quê? Menos 2 elevado ao quadrado, olha, menos 2 dentro do parêntese, e o 2 aqui, ó, expoente par. Estudamos em potência aí para o nosso TS1. Toda vez que um número negativo estiver elevado a um expoente par, e esse número negativo estiver dentro do parênteses, como está aqui agora, o resultado sempre será positivo, ok? Então, por isso que a gente fala que tem duas possibilidades, que é uma raiz positiva e outra negativa. Mas só que, pela definição de raiz, a gente só pode achar um único valor. Então, o que a gente faz nesse caso? Simples, tá? A gente coloca, ó, o sinal de mais aqui na frente do parêntese, da raiz, perdão, ok? E quando você sabe que você vai obter, né, uma solução negativa para ele, ok? Você coloca o sinal de menos aqui fora da raiz, tá? Simboliza, ó, que quando eu tenho, né, a raiz quadrada, a raiz quadrada de 4 positiva, ela é 2. Quando eu tenho, né, menos a raiz quadrada de 4, eu sei que eu vou achar o valor negativo. Bom, então a gente vai precisar aí, ó. Primeiro caso, quando eu tenho uma equação incompleta, é quando está faltando o C, beleza? Isso aqui que a gente vai utilizar é a matéria do ano passado, fatoração, ok? O que é fatoração? É botar, tá, um termo em evidência, um termo em destaque, beleza? Um termo em comum, tá, dentro da minha expressão, dentro da minha equação. Por exemplo, a minha equação x ao quadrado menos 8x, ok? Todos esses dois termos aqui eu tenho a minha variável x, que é meu termo em comum, então posso botar ele em evidência, tá? Que tá aqui, ó, x vezes, tá? Aqui vai ficar x, tá? Ah, professor, por quê? Porque, ó, x vezes x, x ao quadrado. Então, estou no caminho certo da fatoração. Isso aqui você pode fazer porque é como se fosse uma prova real, ok? Ó, e aqui vai ficar menos 8. Ah, professor, por quê? Porque olha só,
x vezes menos 8, menos 8x. Poxa, tranquilidade, suavidade agora. Botei tudo aqui na forma fatorada, professor, e agora? Lembra da primeira propriedade? Olha só o produto aqui. Significa que para esse produto, tá? No final aqui, ó, dar zero. Significa que ou esse carinha aqui tem que ser zero, ou, ok? Esse carinha aqui, ele tem que ser igual a zero, tá? Agora, para esse carinha aqui ser igual a zero, o x vai ter que assumir um valor. Pô, professor, que valor é esse? Pô, a gente vai resolver. Passo menos 8 para o outro lado, que vai ficar positivo. Pronto. Achei as minhas duas raízes, as minhas duas soluções. Ou seja, uma vai ser 0 e a outra vai ser quem? 8. Acabou. Beleza? Conjunto solução ou conjunto verdade, se você quiser optar em utilizar uma ou outra, tá? A gente escreve dessa forma aí, tá? Colocando os valores encontrados dentro das chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula, ok? Outro exemplo aí, ó, que pode acontecer também, ó, posso botar aí nessa equação, que é 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. Posso botar o x em evidência, ok? Toda vez, pessoal, tá, que o meu termo independente for 0, cara, você pode sempre colocar o x em evidência, tá bom? Então, ó, aqui o x está em evidência, em destaque. Aqui dentro, tá aparecendo 2x, por quê? X vezes 2x, 2x ao quadrado, beleza? Menos 6x, como é que eu boto na forma fatorada? Aqui, menos 6. Só. Ah, professor, por quê? Porque olha só, menos 6 vezes x vai dar menos 6x. Então, minha fatoração está ok. E agora, primeira propriedade que eu falei lá no começo, tá? Para esse produto dar zero, significa que esse primeiro carinha tem que ser 0. Ou, ok? Esse carinha aqui, que é 2x menos 6, ele tem que ser igual a 0. Agora, professor, então o que isso daí significa? Tá? O seguinte, tá bom? Que para esse carinha aqui dar 0, eu preciso descobrir o valor de x dele. Como? Resolvo essa equação. Ó. Passo menos 6 para o outro lado, que vai ficar positivo. Ok? E depois passo 2 para o outro lado, dividindo. 6 dividido para 2 deu 3. Achei as minhas duas raízes. Aí está a minha solução. Beleza? Continuando, segundo caso. Ok? Segundo caso aí, quando agora está faltando o meu coeficiente b. Ok? Então, ó, quando isso daí acontece é bem fácil. A gente sempre vai isolar o meu termo independente para passar para o outro lado da igualdade. Então, nesse caso, ó, passo menos 36 para o outro lado, que ficou positivo. E para a gente descobrir o valor de x, já que ele está elevado ao quadrado, basta você sempre tirar, ó, mais ou menos a raiz quadrada do termo independente que você jogou para o outro lado. Beleza? Então, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6. Ou seja, 6 positiva e menos 6. Tá? São as duas possibilidades de raízes que nós temos, beleza? Note bem que essas raízes sempre serão simétricas. Professor, então quer dizer que quando falta o b, tá? Eu vou ter sempre raízes simétricas? Sim. Cara, sempre você vai ter sempre uma positiva e uma outra negativa, ok? Então, botei aí indicado conjunto solução ou conjunto verdade, ok? Outro exemplo, né? Determina as raízes da equação 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. Cara, simples. Passo o c para o outro lado e vai ficar positivo, ok? Vai ficar 72. Depois você passa o 2 para o outro lado dividindo. Você divide, 72 por 2 vai dar 36. E para você saber o valor de x, só tirar mais ou menos a raiz quadrada do número que está aqui no seu segundo membro. Foi isso que eu fiz, ok? Mais ou menos 6 de novo, ok? Que nós encontramos aí nesse exemplo. Nossas raízes simétricas, ok? E você pode escrever dessa forma o seu conjunto verdade ou solução. Tá bom? Esse último exemplo, 5x ao quadrado mais 125 igual a 0. Beleza?
Deixa eu só explicar uma paradinha, ó. U igual a R, gente, significa que a solução para x vai ser um número real, beleza? Caso tenha, tá? Só para deixar dar ênfase nisso, que deixei escapar, né? Passa o 125 para o outro lado, que vai ficar negativo. Passa o 5 dividindo, vai ficar menos 25. E agora, procedimento normal, tiro mais ou menos a raiz quadrada do carinha aqui, tá? Do menos 25, que foi para o seu segundo membro, ok? Só que eu quero lembrar os senhores uma coisa, não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Vocês só vão aprender isso no seu terceiro ano do ensino médio, são números complexos, bom? Então, para a gente, quando isso daí acontece, você tem um número negativo, tá? Dentro da sua raiz, a gente fala que não tem como tirar, ou seja, não tem solução, beleza? E a gente indica dessas três formas, tá? Conjunto, solução ou verdade. Você não coloca nada dentro da chave, só dá um espaçozinho. Ou esse zero com risco, significa que é vazio, não tem elemento, não tem solução. E esse Ezinho aí, ó, o contrário e riscado, quer dizer que não existe. Tá bom? Não tem raiz. Gente, nesse terceiro caso aqui é quando você não tem nem o B e nem o C. Cara, a solução para essa equação, quando isso acontece, sempre vai ser zero. Olha, passo 3 dividindo. 0 dividido para 3, 0. Gente, raiz quadrada de zero, zero. Ou seja, quando você não tem nem o B e nem o C ao mesmo tempo, a raiz dessa equação sempre vai ser zero. Tá? Ou seja, a gente vai falar que ela só tem uma única solução. Beleza? Vamos lá, pessoal. Resolução de equações completas, beleza? Tá aí no seu capítulo 2, página 75 até 78, ok? Cara, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, beleza? Fórmula de Bhaskara é, se sua variável for x, beleza? Aqui vai ser x. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Beleza? Professor, quem são esses b's, c's e a? Tá? Cara, são os coeficientes da sua equação. A gente só vai precisar deles para calcular. Beleza? Essa expressão que apareceu aí dentro dessa raiz quadrada, pessoal, a gente chama de discriminante, que a gente representa pelo delta, que é uma letra grega, que é esse triângulozinho. Beleza? Então, por causa disso, a gente pode representar a fórmula de Bhaskara dessa forma. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Beleza? Cara, o que eu recomendo pra gente? Tá? Seguinte, sempre começa calculando b. O delta, perdão. Sempre começa calculando delta. Tá? Por quê? Porque se o seu delta for um número negativo, você não vai conseguir tirar uma raiz quadrada dele aqui, olha. Na fórmula de Bhaskara aqui embaixo. Tá vendo? Você não vai conseguir, então a sua equação ela já não vai ter solução. Entendeu? Então sempre a gente vai começar calculando agora o delta, beleza? Então vamos resolver esses exemplos aqui. Primeiro passo, eu quero que você sempre identifique os coeficientes, quem é A, B e C, beleza? A é sempre o número na frente do x ao quadrado, que é o 3 positivo. O B, número na frente do x, que é o menos 7. E o C está valendo 2, beleza? É o meu termo independente, não vem com a variável. Bom, vamos calcular o delta, beleza? Logo em seguida. No lugar do b, botei o menos 7, olha, ao quadrado, porque é b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 3, e o valor de c, que é 2, ok? Menos 7 ao quadrado, 49 positivo, menos 4 vezes 3 vezes 2 vai dar menos 24. Subtrai, delta 25, ok? Agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara, substituindo, beleza? Então, ó, menos da fórmula, beleza? E o b que está valendo menos 7. Mais ou menos o valor de delta, vou colocar aqui dentro da raiz que nós achamos, e o a que está valendo 3, ok? A gente continua, ó, menos com menos dá mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 3, 6.
beleza? Aí agora é um detalhe, a gente vai ter duas soluções, ok? Uma quando o seu valor da raiz é positiva e uma outra quando ela é negativa, então a gente vai calcular separado, tá? x1 ou x', que o pessoal fala, tá? Não tem problema. Para quando nós temos uma raiz positiva, tá? Para a raiz quadrada de 25. Então, ó, esqueço a parte negativa, né, e trabalho só com positivo. 7 mais 5, 12, dividido para 6, deu 2. Quem é o meu x2? É quando minha raiz ela é negativa, então eu esqueço o sinal de mais e trabalho só com menos. 7 menos 5 vai dar 2 sobre 6, beleza? 2 e 6 posso simplificar por 2 em cima e embaixo, que vai dar 1/3. Bom, vamos para o nosso próximo exemplo, ok? Lembrando, sempre comece a identificar os coeficientes. Então, ó, o A está valendo 1, o B está valendo menos 6 e o C está valendo 9, ok? Então, a gente vai calcular o delta primeiro. No lugar de B, estou colocando menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é 9. Preste atenção que até aqui eu estou substituindo todos os valores dessa letra dentro do parênteses, ok? Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9 também vai dar menos 36. E esse resultado aqui deu 0. Beleza? Então, vamos calcular, substituindo aí na fórmula de Bhaskara. Então, ó, menos da fórmula, repetir. B vale menos 6, ok? Botei aqui dentro do parênteses. Mais ou menos, o valor de delta é 0. 2 vezes o valor de A, que é 1. Ok? Então, ó, menos com menos dá mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2. x1, para quando eu só tenho a minha raiz positiva, beleza? 6 mais 0 dá 6, dividido para 2 deu 3. x2, quando o resultado da minha raiz ela é negativa, tá? 6 menos 0 dá 6, dividido para 2 deu 3. Ok? Meu conjunto verdade é o 3. Letra C, vamos lá. Identificamos os coeficientes. A está valendo 1, B está valendo 4 e o C está valendo 10. Ok? Delta B ao quadrado menos 4AC. No lugar de B, estou botando 4, beleza? Então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4, que já é da fórmula, vezes o A, que está valendo 1, vezes o C, que está valendo 10. 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 vezes 10 vai dar menos 40. 16 menos 40 menos 24. Pessoal, toda vez que seu delta for um número negativo, bom, a gente vai falar que não tem solução, porque não tem raiz quadrada de número negativo, pessoal. Não tem, tá? Então a gente fala que não tem solução. Conjunto vazio a gente representa dessa forma aqui. Tá bom? Beleza? Galera, estudem, tá? Façam aí todas as atividades que eu deixei descrita. Qualquer dúvida estarei à disposição dos senhores, tá bom? Desejo a todos um bom estudo, ok? E até daqui a pouco na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Estudem, foque aí, tá? E tamo junto. Vamos lá, pessoal. Nesse exemplo aí, ele quer saber qual dos elementos do conjunto A são raízes dessa equação. Então, você vai pegar cada elemento, vai substituir um de cada vez no lugar de x, ok? E vai ver se a sentença ela vai ser verdadeira. Ou seja, no final, isso vai ser igual a 0. Então, você vai pegar aqui, ó, x igual a menos 1 primeiro. Então, ó, tudo que tiver no lugar de x, eu vou botar menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2, igual a 0, ok? Menos 1 ao quadrado, 1 positivo, menos com menos dá mais, menos 2, igual a 0, ok? Olha só isso aqui, 1 mais 1, 2, menos 2, igual a 0. Então, logo, ó, 2 menos 2, 0, igual a 0. Sentença verdadeira. Beleza?
Então, o menos 1, ele é, no caso, uma das raízes dessa equação. E a gente vai testar para a próxima, ok? A gente vai testar agora para x igual a 0, ok? Então, ó, tudo que tem x, estou colocando 0. Tá? 0 ao quadrado, 0. Menos 0, menos 2, igual a 0, ok? 0 menos 0, 0. Menos 2 igual a 0. 0 menos 2, menos 2 igual a 0. Sentença falsa, beleza? Então, 0 não é raiz, ok? Agora vamos fazer para x igual a 1, ok? Então, ó, tudo que tiver x, estou colocando 1, ok? 1 ao quadrado, 1. Aqui vai ficar menos 1, menos 2, igual a 0, ok? 1 menos 1 vai dar 0. Menos 2 igual a 0. Menos 2 igual a 0. Sentença falsa, beleza? Então já sei que 1 também não será raiz dessa equação. E por último, x igual a 2, beleza? Então, ó, 2 ao quadrado, menos o 2, menos 2 que já é da equação, igual a 0, ok? Então, ó, 2 ao quadrado, 4. Aqui vai ficar menos 2 igual a 0. 4 menos 2 com menos 2, menos 4, igual a 0. 0 igual a 0. Sentença verdadeira. Então, nesse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, eu já sei que o meu conjunto solução vai ser menos 1, ok? E o 2. Acabou o problema, ok? Nesse exemplo, ele me dá essa equação, ok? E fala que 2 é a raiz da minha equação do segundo grau. Quer saber o valor de π. Pessoal, quando isso daí acontece, ele te dá a raiz, tá? É só você pegar o valor que ele te deu como raiz, substitui no lugar de x que você vai achar π. Então vai ficar assim, ó. 2π menos 1 vezes 2 ao quadrado menos 2π vezes 2 menos 2 igual a 0, ok? Resolve a potência primeiro. Vai dar 4. Menos 2π vezes 2 menos 4π, ok? Menos 2 igual a 0, tá bom? Aqui, ó, tem que lembrar de fazer o chuveirinho, beleza? Que vai dar 8π menos 4 menos 4π menos 2 igual a 0, ok? 8π menos 4π, 4π. Menos 4 menos 2, menos 6, igual a 0, ok? Então, ó, se você pegar o menos 6 e passar para o outro lado, tá? Você vai achar o seguinte: 4π igual a 6 positivo, tá bom? Vou puxar aqui, ó, no lado rapidinho, tá? Com a seta. Então, ó, π vai ser igual a 6 sobre 4. Posso simplificar em cima e embaixo por 2. Então, π vai ser igual a 3 meios, ok? Então, essa aqui é a nossa solução, beleza? Pessoal, esse exemplo aí, na realidade, de equação incompleta para a gente resolver, é sempre quando o meu termo independente ele é 0, beleza? Que é o caso apresentado.
Então, quando isso daí acontece, a gente vai ter que botar o x fatorado, tá, em evidência. Então, coloco o x, e quem vai ficar aqui dentro do parênteses? X, porque x vezes x, x ao quadrado. E aqui menos 8, igual a zero. Mas por que menos 8? X vezes menos 8, menos 8x, beleza? Aí vai entrar aquela propriedade, tá, que eu falei. Para esse produto aqui, tá, dar zero, significa que ou o x tem que ser zero, ou o x menos 8 tem que ser igual a zero, beleza? Então, ó, para esse cara aqui, então, zerar, a gente precisa resolver essa equação, que basta passar o menos 8 para o outro lado, e ficou positivo, ok? Essas duas são a solução, então, o meu conjunto solução, ou verdade, 0 e 8. Tá bom? E acabou o problema. Então, nosso exemplo aí que apareceu, 2x ao quadrado menos 6x, né? Também está faltando, ó, o termo independente, ou seja, c igual a zero. A gente vai ter que fatorar essa equação, que é botar o x em evidência. Ok? Aqui dentro vai ficar 2x, por quê? X vezes 2x, 2x ao quadrado. E depois menos 6. Por quê? Porque x vezes menos 6, menos 6x, beleza? Então, ó, propriedade dos números reais que eu falei. Para esse produto, tá, realmente dar zero, x tem que ser igual a zero, ou 2x menos 6 tem que ser igual a zero. Porém, para essa expressão dar zero, eu preciso descobrir o valor de x. Então, você resolve essa equação normalmente. Menos 6 para o outro lado, ficou positivo. Passo 2 para o outro lado dividindo. Logo aqui, 6 dividido para 2, deu 3. Então, ó, conjunto solução, 0 e 3. Pessoal, vocês vão começar a notar que toda vez que o meu termo independente for 0, uma das soluções sempre vai ser quem? 0. E a outra você terá que descobrir, ok? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, na realidade, é quando o meu b agora ele é 0, ok? Da minha equação incompleta. Então, para você resolver, você vai começar a resolver igual uma equação normal. Vai isolar você vai isolar o x ao quadrado, ou seja, passa o menos 36 para o outro lado, que ele vai ficar positivo. E a segunda propriedade que eu falei para vocês. Toda vez que eu quero, né, achar o valor do x ao quadrado, basta tirar mais ou menos a raiz quadrada do número que está no seu segundo membro, ou seja, desse lado aqui, ok? Mais ou menos porque você vai ter duas raízes, né? Uma positiva e outra negativa, como eu expliquei. Então, x vai ser igual a mais ou menos 6, ou seja, x vai ser 6 positivo e vai servir para quando for menos 6, ok? Ou seja, o 6 negativo. Então, o seu conjunto solução é 6 e menos 6. Notem que toda vez que isso aqui acontece, você vai ter raízes simétricas, ou seja, com sinais opostos, positivo e uma negativa, ok? Então, nosso outro exemplo, mesma coisa, mesmo procedimento que o anterior. Você vai resolver uma equação normal do primeiro grau, isola o x ao quadrado, menos 72 vai para o outro lado, ficou positivo. Passo o 2 dividindo, x ao quadrado, que vai dar 36. Vamos tirar mais ou menos a raiz quadrada dele. Logo, x vai ser mais ou menos 6 também. Então, conjunto solução, 6 positivo e 6 negativo. Beleza? Último exemplo desse caso, né, de quando está faltando o b, mesmo procedimento. 125 passa para o outro lado, que vai ficar negativo. X ao quadrado vai ser menos 125 dividido para 5. X ao quadrado vai dar menos 25. X vai ser igual a mais ou menos raiz de menos
25. Pessoal, como eu falei para vocês, não existe a raiz quadrada de número negativo, beleza? Dentro do conjunto dos reais não tem como você tirar isso, tá? Só no terceiro ano do ensino médio que você vai aprender a fazer, mas por enquanto pra gente não tem solução. Então você vai representar o conjunto solução, tá? Dessa forma aqui, ok? Conjunto solução vazio ou conjunto solução vazio ou conjunto solução não existe, tá? Uma dessas três formas estão corretas. Vamos lá, pessoal. Esse caso aqui, né, é quando B e C são zero ao mesmo tempo, ambos. Então, ó, quero que vocês marquem isso aqui. Por quê? Toda vez que isso aqui acontece, a gente só vai ter uma solução para x e vai ser sempre zero. Olha só por quê. Resolve normalmente. X ao quadrado, passo 3 para o outro lado dividindo. 0 dividido para 3 dá 0. Tá? Mais ou menos raiz de 0. X igual a 0. Ok? Cara, sempre vai dar 0. Tá? Então, toda vez que B e C ao mesmo tempo forem 0, a sua solução vai ser 0. Ok? Então, vamos lá. O exemplo agora de equações completas. Primeiro passo, sempre começa identificando os seus coeficientes, ok? A, coeficiente na frente do x ao quadrado. B, coeficiente na frente do x. E C, meu termo independente, é o termo que não vem com a variável. Calcula primeiro sempre o delta, que é a expressão b ao quadrado, menos 4ac, ok? Calculando o delta, tá? Vai dar menos 7 ao quadrado, menos 4, valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é 2, ok? Então, ó, delta é igual a menos 7 ao quadrado, 49. Regra do sinal, ó, menos vezes mais, isso aqui vai dar menos, ok? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, ok? Logo, o delta aqui vai dar 25, tá bom? Anotem aí rapidinho, ok? Tá? Então, ó, descobrimos que o delta deu 25. Então, a gente vai jogar na fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, ó, x igual a menos, que dá a fórmula, o b menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta deu 25, sobre 2 vezes o valor de a, que é 3, ok? Então, ó, vou fazer o seguinte, x igual, menos com menos dá mais ou menos 5, sobre 2 vezes 3, 6, ok? Você vai ter duas raízes, uma para quando for positiva e outra para quando for negativa. Então, ó, x1, beleza? Passou a primeira raiz, quando ela for positiva, tá? Então, aqui vai dar, em cima, 7 mais 5, 12, dividido para 6, logo, isso aqui vai dar 2, beleza? x1 igual a 2. x2, sua raiz for negativa, tá bom? 7 menos 5 vai dar 2 sextos, simplifica em cima e embaixo por 2, vai dar 1 terço, ok? Então, resolvido aí pra gente nosso primeiro exemplo, ok? Nosso exemplo aí, letra B, começa identificando os coeficientes, tá? O número aqui, ó, na frente do x ao quadrado é 1, beleza? Quando ele não aparece, é porque ele é 1. Se aparecer só o sinal de menos ali, é porque ele é menos 1, tá bom? B,
na frente do x, e c é o termo independente, que é 9, ok? Vamos calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, delta é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 9. Menos 6 ao quadrado, 36 positivo, menos vezes mais dá menos, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Logo, nosso delta aí deu 0, beleza? Então anotem aí. Então já que nosso delta deu 0, jogando na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, beleza? Então x vai ser igual a menos, que já é da fórmula, menos 6 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes o valor de a, que é 1, ok? Então, ó, x vai ser igual, menos com menos dá mais ou menos 0, porque raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2. x1, 6 mais 0 dividido para 2, ok? 6 mais 0, 6, sobre 2, deu 3. x2, para quando sua raiz for negativa. Bom? 6 menos 0, 6, sobre 2, que também deu 3. Ok? Vamos lá, último exemplo de equação completa. Coeficiente A vale 1, B vale 4 e C vale 10. Beleza? Então, ó, calculo o delta, sempre primeiro, tá? Delta é igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 10. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Regra do sinal, menos vezes mais vai dar menos. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Logo, o delta aqui, nesse caso, vai dar menos, né? Delta aqui vai dar menos 24. Pessoal, toda vez que delta for negativo, tá? Ou seja, menor do que zero, número negativo, tá? A sua equação ela não vai ter solução, porque não tem raiz quadrada de número negativo, tá bom? Então, só lembrar disso e até a nossa próxima aula e bom exercício e atividade.